Só essas horas, 9, qualquer coisa, que está a sair um pouco, também não está a sair bem, um pouco só. Mas durante essa semana toda, a gente estamos a sofrer, comprar, ir aonde procurar água, não temos água. Deixamos já passar mal. Quando nós apanhamos esse bidão, tem que você ajeitar esse bidão para lavar pratos, tomar banho, cozinhar. Um bidão, o que vai fazer com criança? Estamos a passar mal, estamos a pedir esses do direito para nos fornecer água. E cada bidão, aqueles que têm água dos furos, está a 3 meticais. Está a ver? Já nós, pelo menos esse bairro de Mavalana aqui, ao pé das lombas, estamos a sofrer, papai, é verdade. É verdade. A crise de fornecimento começou na primeira semana de janeiro, devido ao baixo nível da água na barragem dos Pequenos Libombos, resultado da escassez das chuvas. O governo classifica, ou melhor, ainda classifica de crítica a situação do abastecimento de água à estação de captação dos Pequenos Libombos, apesar da ligeira subida dos caudais. Deste modo, o Ministério das Obras Públicas diz que as restrições na distribuição do precioso líquido para as regiões de Maputo, Matola e Buane vão continuar. De acordo com o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, a Albufeira dos Pequenos Libombos tem registrado algum aumento do caudal, mas continua longe de satisfazer as necessidades. A situação ainda mantém-se crítica em relação à Albufeira dos Pequenos Libombos. Tem havido alguns caudais afluentes, mas que continuam a ser insignificantes, e alguma ligeira subida no reservatório, mas que nem sequer compensam aquilo que são as afluências que nós temos que descarregar para continuarmos a abastecer o grande Maputo. E as restrições vão continuar, mas a época chuvosa ela vai terminar sensivelmente em março, portanto até lá vamos esperar e ver o que é que vai acontecer. Moçambique saúda o esforço de colaboração dos países já montantes, que apesar de estarem na mesma situação de Moçambique, têm cumprido com o protocolo de partilha da água dos rios comuns. Felizmente dizer que dentro da SADC a relação que nós temos com os nossos países vizinhos é boa. Portanto, estes acordos que são assinados de partilhas de água é partilhar aquilo que temos. Portanto, quando os países de montante não têm, não podem partilhar aquilo que não têm. E esta seca é uma seca que já é consequência daquela que advém do ano 2016 e particularmente na zona sul nós temos tido precipitações muito baixas. Neste caso concreto de Pequenos Libombos partilhamos com a Suazilândia, que dentro da Suazilândia também aquilo que são os incrementos não têm sido por aí além. Tanto mais que eles, as restrições começaram há muito mais tempo que nós. Mas continuamos a gerir em conjunto as bacias e vamos partilhando aquilo que existe. As chuvas que caem de forma irregular na província de Nampula estão a comprometer o crescimento vegetativo das culturas. O governo provincial está consciente do problema e apela à população a aproveitar a pouca água que existe também para a produção agrícola. Em toda a província de Nampula, as chuvas têm estado a cair de forma irregular, comprometendo o crescimento vegetativo das culturas. Este fato está a contrariar as perspectivas traçadas para o presente ano. As chuvas não caem, algumas culturas correm o risco de se perder. Quais desafios para os camponeses e que perspectivas para a produção agrícola? Sem dúvida, está a colocar uma questão correta. Este ano em Nampula a chuva está a ser irregular, a queda de chuvas, contrariamente à campanha anterior, em que devido à boa queda das chuvas alcançamos 8 milhões de toneladas de produção. Propunhamos-nos este ano alcançar 8,8 milhões de toneladas, mas efetivamente, como bem disse, estamos com chuvas irregulares. O apelo do governo provincial é que se aproveite toda a água disponível como forma de se enfrentar este cenário. Aproveitemos tudo o que é água disponível para nesta primeira época produzir algo e com a pouca chuva que for caindo, vamos aproveitar e vamos ver o que é que nos espera a segunda época da campanha agrícola, onde também poderemos produzir algo mais. Vamos ter que, paulatinamente, ir encontrando formas alternativas como regadios, represas e outros meios. Refira-se que Nampula planificou 2 milhões de hectares para o cultivo, dos quais só 7 mil estão irrigados.
Entretanto, o Centro Nacional Operativo de Emergência alerta as populações residentes ao longo da bacia do Limpopo a afastarem-se das zonas de risco e a retirar os bens e equipamentos. O alerta surge na sequência da possibilidade de subida do caudal do rio Limpopo nos próximos dias, devido às chuvas intensas que se registram a montante da bacia, nomeadamente no Botsuana, África do Sul e Zimbábue. A subida do caudal do Limpopo poderá afetar os distritos de Chokwe, Guijá, Chibuto e Xai-Xai, na província de Gaza. O novo formato do diálogo político já provoca algumas reações. O académico Simão Nhambi considera que a dispensa dos mediadores internacionais no diálogo político mostra que o chefe de Estado e o líder da Renamo atingiram um alto nível de confiança. A nova fase do diálogo político, que arranca na próxima semana, não inclui os mediadores internacionais e vai decorrer num novo formato. Para o investigador Simão Nhambi, o anúncio revela sinais de muita confiança entre os dois líderes. A saída dos mediadores internacionais já é um sinal de que entre as partes, nesse caso a Frelimo e a Renamo, há uma grande aproximação, porque nós temos que lembrar que foi a Renamo que condicionou o diálogo com a presença dos mediadores internacionais. Já é um bom passo, isso significa que das coisas que constituíam a lista do diálogo, a maior parte delas já foram concessionados e pode já se seguir sem que haja necessariamente a presença dos mediadores internacionais. Simão Nhambi considera que a paz efetiva pode ser uma das apostas de Filipe Nyusi e não acredita que o empenho do chefe de Estado nesta matéria visa reforçar o seu poder dentro da Frelimo antes do Congresso de setembro. Com o presidente Nyusi ou não, o povo moçambicano precisa da paz. Então, acho que ele está a se empenhar bastante para ir ao encontro da paz, porque fazem parte das promessas eleitorais que ele fez durante a campanha. Aliás, se foi eleito, é que o povo moçambicano precisava de uma pessoa que viesse com esse tipo de promessa. O Obama resgatou a economia americana. Eu acho que o presidente Nyusi também gostaria de resgatar a paz em Moçambique. E é por isso que cada presidente tem que se deixar o seu legado. E como nós sabemos, o presidente Guebuza, o seu legado são muitas infraestruturas que durante os 10 anos foram erguidos, e ele até agora nós estamos a ver a movimentação de grandes infraestruturas, mas estamos a ver o empenho da paz, trazer a paz, que isso é o mais importante do que qualquer coisa foi feita. Na nova fase do diálogo, o governo e a Renamo vão constituir dois grupos para discutirem matérias sobre a descentralização da administração do Estado e a integração dos homens de Afonso da Cama nas forças de defesa e segurança. Em Manica, a classe empresarial revela a sua satisfação com as conversações entre o Presidente da República e o líder da Renamo. Estes entendem que os contactos entre as duas lideranças são um avanço rumo à paz efetiva no país. Se por um lado a trégua de 60 dias veio dar uma lufada de ar fresco à situação política e econômica do país, por outro, o anúncio de avanços com vista a uma paz efetiva vai trazer um alívio total na classe empresarial de Manica. Para estes, a livre circulação nas estradas nacionais irá sobremaneira recuperar a economia do país. Comparando esse ano e ano passado praticamente não fizemos nada, porque a estrada estava totalmente bloqueada. Nós, como utentes da estrada, e o nosso trabalho realmente é na estrada. Uma vez bloqueada a estrada, então quer dizer que também o nosso trabalho estava parado. Os empresários saúdam a abertura por parte do Presidente da República e do líder da Renamo para o alcance de consensos, pois este pode ser um sinal de retomar de atividades de empresas que estiveram encerradas devido à tensão político-militar. Com paz no nosso país, nós iremos voltar a receber os mesmos investidores que tanto chamamos que é para virem ajudar-nos a desenvolver o país, para com que eles voltem e retomem as suas atividades, e o país, no geral, é que vai progredir. Então é de louvar ao nosso presidente, o camarada, e também de louvar ao líder da Renamo. Refere-se que o anúncio de avanços rumo a uma paz efetiva foi feito pelo Presidente da República e confirmado pelo líder da Renamo no dia 3 de fevereiro. O Presidente do Conselho Municipal da Matola, Calixto Coça, faz um balanço positivo da implementação dos primeiros 3 anos do seu plano de governação e promete concluir o presente ciclo de administração com uma nova imagem da idilidade mais industrializada do país. O edil diz haver ainda muito por fazer, contudo,
há sinais visíveis de que a face da Matola mudou para o melhor. Em entrevista à nossa reportagem por ocasião do 45º aniversário da elevação da Matola à categoria de cidade, que se assinala neste domingo, Calixto Costa destacou o crescimento da rede de infraestruturas rodoviárias como um dos exemplos das realizações dos 3 anos da sua administração. Felizmente, pelas indicações que nos chegam, podemos dizer que de 2014 até 2017 circula-se melhor na cidade da Matola. É possível o munícipe interligar os 3 postos administrativos, concretamente Matola Sede, Machaba e o Fulene, em menos tempo. É isto que nós queremos, tornar a Matola a circular, fazer com que as pessoas tenham possibilidade de se movimentar sem muitos constrangimentos e também fazer com que a nossa Matola de fato tenha um crescimento célebre. Outro avanço que o edil destaca tem a ver com os conflitos de terra, que segundo disse são hoje 10 vezes menos do que eram em 2014. Este é um resultado da maior interação entre a edilidade e o município. Se em 2014 tínhamos só de conflitos de terras acima de 4.000, eu não gosto muito até do termo conflito de terra, porque a terra pertence ao Estado. Eu falo mais de conflito de doate. Se tínhamos 2014 4.000, hoje estamos a falar de perto de 300 a 400. O que significa que, com esta abertura, foi possível resolver situações que os munícipes tinham e que não tinham a possibilidade de colocar diretamente a direção do município, aos vereadores, como também aos funcionários. Tal como outros municípios do país, Matola continua a enfrentar o problema de escassez de transporte para responder à demanda dos munícipes. Calixto Costa diz que a solução para o ideal ainda pode levar um tempo, contudo, anunciou para breve a chegada de mais autocarros. Esperamos receber o primeiro lote de 10 autocarros ainda este mês, que foram fabricados no Brasil e vão chegar este mês. Vamos colocar à disposição dos munícipes enquanto fazemos o esforço de ver se com os parceiros e também com as outras entidades governamentais possamos de fato juntos encontrarmos soluções. Porque este problema não pode ser visto como sendo de um ou do outro. Este problema é de todos nós. No lançamento das celebrações dos 45 anos da elevação da Matola à categoria de cidade, Calixto Costa foi visitar o primeiro presidente do Conselho Executivo para se aconselhar sobre o que ainda se deve fazer na edilidade. 33 municípios do país ainda não estão a cobrar a taxa de lixo. A situação está a sufocar as finanças das referidas autarquias, que mensalmente gastam no mínimo cerca de 60 milhões de meticais. Dos 53 municípios do país, apenas 20 estão a beneficiar da taxa de lixo que é cobrada através da empresa pública Eletricidade de Moçambique. Segundo a Associação Nacional dos Municípios de Moçambique, ANAM, os restantes 33 municípios ainda não beneficiam do valor devido à não inclusão da referida taxa nas faturas de compra de energia elétrica. Ao nível do país, nem todos os municípios ainda se beneficiam desse serviço da EDM. Mas não podemos estar amarrados por aí. Não podemos só ver a EDM como a prestadora desse serviço de cobrança de taxa de lixo. Podemos ir falar com o FIPAG, por que não? A falar com uma outra empresa, mas nessa altura o compromisso que há é com a EDM. Para além deste problema, que é considerado grave, a Associação dos Municípios está preocupada com a percentagem que fica com a Eletricidade de Moçambique, resultante da cobrança da taxa de lixo. O número maior de municípios que recebem essa taxa é retida a percentagem de 25%. Então estamos a discutir. Achamos que 25% é muito. Mas temos, por exemplo, Maputo, sem querer fazer ciúmes nisso, a REI tem apenas 5%. Maputo é um colosso, todos nós sabemos. Em termos de arrecadação de receitas, não se compara com nenhum outro município a nível do país.
mas Maputo é Maputo, é a capital. E também o nível a estrutura de despesas de Maputo também não se compara com qualquer um dos municípios. Mas aí está a questão. Se de um lado é 5%, por que do outro lado tem que permanecer a 25%? De acordo com informações da ANAM, os 53 municípios gastam no mínimo cerca de 60 milhões de meticais por mês só na gestão dos resíduos sólidos. Continuamos a olhar para a preocupante falta de combustível agora em Manica. Mostra-se crescente a escassez da gasolina na cidade de Chimoio. O fenómeno está a abrir espaço, ou abriu já espaço, para a especulação do produto naquela cidade. Em menos de 48 horas, o preço do litro de gasolina duplicou nos revendedores informais, chegando a custar 100 meticais. Quando chega na bomba não tem combustível, mas pessoas com botija lá fora estão a vender 100 meticais cada litro. É isso como se faz? Vinha para abastecer e a situação é que só diesel é que tem, gasolina não tem. E toda a cidade, a única bomba que tinha gasolina era esta, e que dava a esperança a todos nós, mas infelizmente já não podemos dizer mais nada, não tem? Mas mesmo assim, a procura é grande na única bomba com diesel no Chimoio. Esta situação obrigou as bombas a não abastecerem a clientes em recipientes. Estão a dizer que não admitimos atender nas botijas, só nas motas. E por que eles disseram isso? Ali já resta-me saber, talvez que resta-me saber já. A STV sabe que a proibição de venda de combustível em recipientes foi uma medida tomada pela Direção Provincial dos Recursos Minerais e Energia de Manica, por forma a evitar casos de especulação de preços. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. Fazemos agora uma breve pausa no Jornal da Noite, nos voltamos já a seguir. Voltamos daqui a mais algum bocado com mais notícias. Até já. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras abalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é. Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas e onde procurar tratamento. Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo? Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. Durante o período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engravida. A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias. Para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para... Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. É bem pesado. É sempre bom ter um maior cuidado. Não.
regulamento. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém. Na função pública a corrupção é crime. Mas a minha questão agora é, estou nervado porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque mesmo o operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo de adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. Estão ouvindo isto? A quinta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. Como é que o presidente Samora lidou com o fracasso do socialismo? O presidente Samora Machel foi um dos primeiros a ver que é preciso ir de outra maneira, fazer de outra maneira as coisas. Julga ser este o momento ideal para atribuir autonomia às províncias? Eu acho que esse debate devia ser feito no Parlamento, não é? O país precisa de uma governação capaz de resolver esses problemas básicos. Um Estado forte necessita de uma sociedade civil forte. O protesto social, pacífico, aliás, de opinião muitas vezes, é criminalizado, é vítima de violências. Isso não pode acontecer. Fazendo uma análise no pior cenário. No pior cenário, daqui a um ano não temos água, nenhuma. Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Em que é que se traduz este acarinhamento, este apoio ao setor privado? É correto que o governo, por exemplo, aplique sobre taxas a importação de um produto para proteger a indústria nacional? Isso não é possível. Eu tenho uma certa relutância em dizer o Estado ou o governo. Nós estamos a falar de pessoas. Que tipo de participação reivindicam no diálogo político? Uma participação igual. Grande Entrevista, aqui. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Tevis Simango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. Estamos de volta para a segunda parte do Jornal da Noite. Olhamos agora para as notícias do estrangeiro. O novo presidente da Gâmbia, Adama Barrow, mandou pôr fim aos 4 dias de trabalho semanais e que o seu antecessor, Yahya Jammeh, tinha dito que as sextas-feiras deviam ser utilizadas pela população para rezar e socializar. A medida irá afetar principalmente a função pública do país, que a partir de agora terá de trabalhar pelo menos metade do turno de cada sexta-feira. Há 4 anos, o presidente Jammeh tinha explicado a sua intenção com esta reforma laboral, justificando que a maioria da população, sendo muçulmana, devia ter direito às sextas-feiras livres e usá-las para rezar e socializar. A medida pode parecer má, mas o efeito é exatamente o contrário. Explica a BBC que até agora a função pública da Gâmbia trabalhava das 8 às 16 horas de segunda à quinta-feira, garantindo assim um total de 40 horas de trabalho semanais. Sob a presidência de Barrow, o novo horário diz que o mesmo grupo social vai passar a trabalhar das 8 às 16 horas de segunda à quinta-feira e das 8 às 12h30 de sexta-feira, totalizando 36 horas e meia de trabalho. O secretário-geral do MPLA, António Paulo Kassoma, é o número 3 de uma lista, ou melhor, da lista das eleições gerais angolanas que vão decorrer em agosto. João Lourenço, atual ministro da Defesa,
é cabeça de lista e poderá suceder José Eduardo dos Santos na presidência da República. Segundo a lista de candidatos a deputados do Movimento Popular de Libertação de Angola pelo Círculo Nacional, aprovada este sábado pelo Comitê Central, o cabeça de lista, como anunciado, é o ministro da Defesa, General João Lourenço, que concorre para suceder ao atual chefe de Estado e presidente do partido, José Eduardo dos Santos. Manuel Vicente, que nas eleições de 2012 foi o número 2 da lista então liderada por José Eduardo dos Santos, desce para o número 24 da lista, um lugar elegível para deputado, tal como ocupado pela primeira-dama, Ana Paula Cristóvão de Lemos dos Santos, que concorre em 17º lugar. Tal como foi anunciado por José Eduardo dos Santos, o general na reserva e ministro da Administração do Território, Bornito de Sousa, é o número 2 da lista do MPLA e concorre, por isso, ao cargo de vice-presidente. Na mesma lista, pelo Círculo Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, atual presidente da Assembleia Nacional, figura em 11º lugar da lista de candidatos pelo Círculo Nacional, tendo o MPLA, no final da reunião do Comitê Central deste sábado, anunciado que será recandidato ao mesmo cargo. Contrariamente às especulações dos últimos meses, Isabel dos Santos e José Filomeno dos Santos, filhos do atual presidente, não figuram na lista dos sucessores de José Eduardo dos Santos. A Constituição angolana, aprovada em 2010, prevê a realização das eleições gerais a cada 5 anos, elegendo 130 deputados pelo Círculo Nacional e mais 5 deputados pelos círculos eleitorais de cada uma das 18 províncias do país. O secretário da Defesa dos Estados Unidos da América, James Mattis, disse hoje que o Irão é o maior Estado do mundo a apoiar o terrorismo, numa altura em que o presidente Donald Trump, melhor dizendo, aplicou novas sanções àquele país. As declarações de que o Irão é o maior Estado patrocinador de terrorismo no mundo foi feito por James Mattis numa conferência de imprensa em Tóquio e acrescentou que os Estados Unidos da América não têm planos para aumentar o número de tropas no Médio Oriente. Não adianta ignorá-lo, não vale a pena descartá-lo e ao mesmo tempo não vejo qualquer necessidade de aumentar o número de forças que tem no Médio Oriente neste momento, disse James Mattis. O governo norte-americano impôs sanções econômicas a várias pessoas e entidades do Irão na sexta-feira, em resposta ao teste de um míssil de médio alcance realizado no domingo por Teherão. Trump afirmou durante a campanha, e já depois de ter sido eleito, que iria rasgar o acordo nuclear que os Estados Unidos assinou com o Irão, que permitiu o levantamento de sanções econômicas contra Teherão. Para os Estados Unidos, o ensaio desta semana viola a Resolução 2231 do Conselho de Segurança da ONU, que exorta o Irão a não testar mísseis capazes de transportar uma arma nuclear. Fazemos agora mais uma breve pausa no Jornal da Noite. Veja a seguir a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas do país. Maputo poderá ser a cidade mais quente do país, com uma máxima prevista de 35 graus Celsius, uma mínima de 22. Para Xai-Xai, a previsão de 32 de máxima, uma mínima de 23 graus. Prevê-se para Inhambane uma máxima de 33 graus Celsius e uma mínima de 23 graus. Para a cidade da Beira, uma máxima prevista de 32 graus Celsius, uma mínima de 26, 34 de máxima para Quelimane, 25 de mínima, para Chimoio, 30 de máxima, 20 de mínima, 33 de máxima para Tete, uma mínima de 24 graus. Lá mais para o norte do país, a previsão de 32 de máximas para Nampula, 23 de mínima, 32 de máxima para Pemba, 25 de mínima. Lixinga vai estar fresquinha, 25 de máxima previsto, uma mínima de 16 graus.